Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que por sinal era pra esse vídeo ter saído na terça, então eu peço desculpas pelo atraso. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de setembro. Eu li 4 livros, sendo que um foi um novo favorito e outro foi meio que uma decepção literária, e eu vou explicar o porquê. E no final do vídeo eu vou abrir essa caixinha com vocês, que são os brindes que eu ganhei da escritora C.A., que também é uma inscrita aqui do canal. A minha parceria com ela foi do novo livro dela, que é Taça de Vingança, que eu já fiz um vlog dele aqui, dos primeiros 10 capítulos que eu tinha lido. E agora eu finalmente terminei o livro, então depois no final do vídeo eu vou abrir essa caixinha com vocês pra mostrar as coisinhas que vieram aqui. Então, começando pelo primeiro livro do mês de setembro que eu li, que foi Talvez a Sua Jornada Seja Agora Só Sobre Você. Eu sempre me enrolo pra falar o nome desse título porque é muito comprido. E esse é um livro nacional do autor Ian D. Albuquerque. E esse livro foi, assim, muito especial pra mim. Ele é um livro que vai falar sobre a nossa relação com nós mesmos, só que ele vai focar principalmente no fato de relacionamentos amorosos, de às vezes a gente se entregar muito a uma relação amorosa e acabar se esquecendo da gente, e também sobre términos, sobre perdas, sobre ter que deixar ir, sobre muitas coisas relacionadas a isso. E eu gostei muito, muito mesmo, eu não cheguei a favoritar, mas esse foi o primeiro livro que eu marquei, só pra vocês terem uma noção do quanto eu realmente gostei do livro. Eu sempre tive muita dó de marcar livros, mas esse eu senti que eu precisava marcar ele. Eu só queria que ele fosse um pouco mais amplo, eu queria que ele fosse um pouco mais focado em tudo, sabe? Em todos os relacionamentos que a gente tem e que a gente às vezes zela muito mais esses relacionamentos e acaba esquecendo da gente. Mas tem sim algumas passagens que a gente consegue adaptar para esses relacionamentos também, familiares e com amigos, enfim. Me emocionei muito com esse livro, assim, não a ponto de me fazer chorar, mas a ponto de me fazer refletir muito e realmente acreditar mais em mim, acreditar mais no quanto eu sou capaz de sobreviver a esses desamores que a gente tem pela vida e também a todas essas decepções, e perceber também o quanto eu sou forte, o quanto eu sou resiliente. Então, realmente é um livro que te faz refletir muito sobre isso, e talvez para algumas pessoas ele possa ter alguns gatilhos, porque realmente faz a gente pensar muito em relações passadas. E, enfim, se você não tiver às vezes muito bem sobre isso, talvez isso gere algum gatilho em você, mas ao mesmo tempo ele também é um livro que é meio que realmente para quando você tá nessa fase de se sentir mal. Ele é um livro que vai te fazer enxergar que existe esperança e existe muito mais amor por aí, enfim. E agora nós vamos para o meu mais novo livro favorito e que eu estou levemente obcecada, que é Porém Bruxa, da Carol Kiovato, que também é um livro nacional. E esse livro eu já queria ler há bastante tempo, ele já estava assim na minha wishlist há um tempo bem considerável. O livro vai contar a história da Isis, que é uma bruxa que mora na cidade de São Paulo. E só esse fato, gente, já fez eu... Nossa, já é muito bom. Mas enfim, então ela é meio que responsável por cuidar da cidade de São Paulo quando esses elementos sobrenaturais aparecem. Mas como ela mesma fala que esses elementos raramente acontecem e que geralmente é muito sossegado, ela acaba ajudando de outras formas. Então ela tem uma amiga que é da polícia, então ela realmente acaba se metendo em assuntos que não é pra ela se envolver, porque nesse mundo mágico onde existem bruxos e tudo mais, existe uma hierarquia em que existem leis, é como se fosse realmente uma política ali, e eles têm que realmente só se envolver em assuntos que são deles, que são de bruxos, quando são assuntos que envolvem os comuns, como eles falam, que são, né,
os seres humanos que não têm poderes, eles não podem se envolver. E se eles acabam se envolvendo nesses casos, eles são gravemente punidos em algumas situações, como já aconteceu com a Isis, e aí a gente vai descobrir mais sobre isso na história. Mas ela é uma mulher muito destemida e ela é muito assim... Ela sabe que ela pode fazer mais, sabe? Ela sabe que ela pode ajudar, ela é uma pessoa muito boa, assim, ela quer ajudar, ela quer se envolver. E acabam surgindo alguns casos pra ela, um que é meio que do perfil dela, e aí acaba meio que se relacionando com outro caso que parece que não é do perfil dela. Eu sei que ela acaba tendo 3 casos ali pra resolver. Então o livro vai ser basicamente isso, vai ser basicamente ela solucionando esses casos como a bruxa que ela é. E aí, gente, tem uns personagens, assim, nesse livro que são maravilhosos, maravilhosos. Os amigos dela são muito bons. A amiga dela que é policial. Aí ela também tem um amigo que ela tem uma amizade colorida ali. E também tem uma amiga que é travesti, sabe? É um livro com personagens muito bons. A própria Isis é uma personagem, assim, maravilhosa. E tem um personagem... Ai, meu Deus! Que tudo dá a entender, e depois, conforme o livro, isso que eu vou falar não é um spoiler, porque é meio que previsto, que é meio que o par romântico dela, que é o corregedor, que o nome dele é Victor, e ai, gente, a química desses dois é incrível, incrível. A Isis, ela é uma personagem muito boca dura, sabe? E boca suja também. E ela é muito, assim, destemida e tudo mais, e ela tem uns traumas também. Ela é uma personagem, assim, muito boa. E o corregedor, ele é aquele típico homem certinho, sabe? Politicamente correto e super profissional. E o quietão. E, ai, é muito bom. Tipo, os dois combinam muito, assim, perfeitamente. E o fato de ser uma bruxa contemporânea também é muito legal. Ainda mais sendo aqui no Brasil e na cidade de São Paulo, tipo, a gente consegue se conectar muito com muitas coisas, como comida, lugares, sabe? A gente consegue visualizar melhor, a gente consegue entender melhor, gírias também. A gente se conecta muito mais. Pelo menos eu senti muito essa aproximação. Então tem essa ambientação, né, que é muito boa, mas também tem uma outra ambientação que, assim, no livro é meio que pouco explorado, mas no final do livro tem 2 contos, sendo que o último conto, assim, é o melhor, que eu vi que a autora fez, acho que um tempo depois que ela lançou o livro, porque ela tem fãs, né, e tudo mais desse livro, e esses contos a gente consegue visualizar melhor esse outro lado, sabe, esse lado mágico da história. Que no caso é narrado por outro ponto de vista. E fora isso, o livro também traz muita representatividade. Como eu disse, ela tem uma amiga que é travesti. Esse amigo dela, que ela tem uma amizade colorida, ele também é bissexual, parece, uma coisa assim. E também tem muita referência de várias culturas, de várias religiões. E eu gostei muito, muito dessa parte, porque abrange muito, sabe? Abrange muito, abrange... vários tipos de pessoas, realmente é muito bom, gente. A autora soube muito bem o que fazer aqui. E eu fiquei tão empolgada que eu fui dar uma pesquisada, porque eu falei, ai, não é possível que esse livro termine aqui. Não é possível que não tenha mais nada, porque ele deixa a gente com um gostinho de quero mais, principalmente por causa do romance. E eu tava dando uma olhada no Instagram da Carol Kiovato e eu vi que vai sair Porém Bruxa 2. Inclusive, ela já até entregou o livro, acho que pra editora. E eu tô muito ansiosa pra sair logo. Sério, quando sair eu vou comprar e eu vou devorar. Porque, por mim, esse livro, sei lá, poderia ter 5 livros. Poderia ser uma série, que seria muito bom. Porque eu acho que tem muito mais pra explorar, sabe? Principalmente dessa parte dos corregedores, como é o Victor, e de toda essa hierarquia e de todo esse mundo de magia, é muito, muito bom. Daria uma série muito boa. Enfim, eu amei, e não vejo a hora logo de ler o segundo. Agora, saindo dessa nuvem cor-de-rosa de livros que eu amei, tem uma decepção literária,
que inclusive foi o livro que vocês escolheram para eu ler esse mês, Verity, da Colleen Hoover. Eu sei que muita gente ama esse livro, mas pra mim ele realmente me decepcionou um pouco. Assim, não é que seja um livro ruim, não é. E ele é estilo Colleen Hoover, sabe? Bom, enfim, eu vou falar primeiro mais ou menos do que se trata o livro. Acredito eu que muitas pessoas já leram, mas pra quem não leu, ele vai falar sobre... esqueci o nome da protagonista, gente. Como que é o nome dela mesmo? Olha, de tanto que o livro me decepcionou, até esqueci o nome da protagonista. Loanne. A Loanne, ela é uma escritora e ela tem uns livros ali publicados, mas que não fizeram, assim, grande sucesso. Mas ela consegue sobreviver mais ou menos disso, só que ela, assim, é muito endividada. Também aconteceram umas coisas ali com ela que ela acabou se endividando mais ainda. Até que um dia ela recebe uma mensagem do agente dela. Eu vou falar agente, mas acho que não é bem essa palavra. Mas é a pessoa que vê os contratos lá pra ela, falando que eles têm uma reunião com o pessoal lá que quer fazer algum tipo de proposta pra eles. Então a Loanne vai nessa reunião e antes dela chegar nessa reunião já acontece assim, muita coisa pelo caminho, que é o comecinho do livro, aquele comecinho que a gente sempre vê todo mundo falando que o livro já começa uau, e realmente, assim, o começo é bem... O livro inteiro, na verdade, é meio que assim, mas enfim. Ela vai nessa reunião, então chegando lá nessa reunião, ela ouve a proposta que é simplesmente para ela continuar a série de um livro muito famoso. Acho que a série já deve ter uns 3 livros publicados, se eu não me engano, e iria até o 8º livro. E ela continuar escrevendo esses livros porque a autora está impossibilitada devido à saúde dela, que não está boa para continuar escrevendo os livros. E até então ela realmente não sabe muito bem o que aconteceu. E a pessoa que faz essa proposta para ela é uma pessoa que ela meio que já conheceu ali antes de chegar na reunião, que é bem naquele comecinho todo trágico do livro. E aí ela acaba aceitando, assim, ela analisa bastante primeiro, impõe algumas coisas, mas aí eles oferecem muito dinheiro para ela continuar escrevendo e ela tá na pindaíba, né? Então ela aceita. E aí, então, que surge uma proposta para ela ir na casa dessa mulher, porque uma das pessoas a fazer essa proposta para ela é o marido da mulher, para ela ir no escritório da mulher e pesquisar materiais, porque como não tem como ela conversar, né, com a mulher devido à saúde dela, ela vai ter que ir lá no escritório e dar uma investigada lá no material para ver o que essa autora pretendia escrever na continuidade. Enfim, era uma grande responsabilidade, né, uma série de livros assim que tem muitos fãs. Só que chegando lá na casa, mais especificamente no escritório, ela acaba achando muito mais do que os trabalhos da mulher. Ela acaba descobrindo ali meio que um manuscrito, como se fosse um diário, onde essa mulher tá narrando desde o dia em que ela conheceu o marido dela até um pouco antes de acontecer tudo que aconteceu com ela, para ela estar impossibilitada de, né, de escrever o restante dos livros. E aí, gente, é assim... o livro, como eu tava falando antes, ele é estilo Colleen Hoover. Ele é um livro muito fluido, assim, muito fluido. Ele te faz querer ficar lendo e horas e horas e horas, que parece que é uma droga que tem aqui, que você quer mais, mais e mais. Então, assim, a Colleen Hoover, ela tem muito isso nos livros dela, assim, todos os livros que eu li dela até agora, até aquele que eu não gostei muito, que foi Todas as Suas Imperfeições, eles têm essa característica, né, de induzir muito o leitor a ficar lendo, e eu acho que isso, assim, é uma coisa brilhante dela, porque eu acho que não é todo mundo que consegue fazer isso, de conseguir realmente imergir tanto, assim, a pessoa na leitura e tudo mais. E o livro em si, a história dele não é uma história ruim, é uma história boa, mas eu achei que o final foi, assim, péssimo. Péssimo. Eu achei que a Colleen Hoover poderia fazer
muito melhor nesse livro, assim, o plot do final foi um plot legal, mas, assim, eu até já tinha imaginado que pudesse ser o que foi, assim, não todos os detalhes, mas não foi nem porque eu imaginei, sabe? Não foi nem porque eu, pensei que talvez fosse isso que estragou. É que realmente foi ruim, sabe? Foi ruim. Poderia ter sido, assim, outra coisa. Nossa, eu imaginei umas coisas, assim, muito melhores na minha cabeça, assim, não querendo me achar, tá? Porque eu e Colleen Hoover, assim, Colleen Hoover 10, eu 0 em criatividade. Mas, assim, eu acho que poderia ter sido muito, muito, muito melhor. E o que eu sinto da Colleen Hoover, que, assim, ao meu ver, é uma característica negativa, talvez, assim, para outras pessoas não, mas para mim sim, é que ela tem a necessidade de colocar romance na história. E esse livro, ele não precisava de um romance. E pra falar bem a verdade, o fato dele ter meio que um romance forçado aqui deixou até meio mórbido o livro, porque assim, as coisas que acontecem aqui são coisas assim, macabras, assim, sabe? Tipo, tudo que é narrado aqui são coisas assim, um pouco difíceis de ler e coisas assim cruéis. Então, sei lá, ter forçado esse romance aqui eu achei muito ruim mesmo. Eu acho que poderia ter tido um outro rumo. Eu acho que os personagens também são muito. Como eu posso dizer? Todo mundo precisa de terapia aqui nesse livro, assim, mas assim, terapia, assim, nível hard, porque não é normal o pensamento de muitos personagens aqui, e o problema não é que não é normal, é que é meio que normalizado, sabe? É como se fosse pra gente achar que, que lindo, e não é, assim, é doente, assim, sabe? De passar doença, é doente. E aí depois eu também li o capítulo extra, porque esse meu livro aqui, ele não tem um capítulo extra. Eu não sei se os livros que estão sendo publicados agora eles já estão vindo com esse capítulo extra. E assim, o capítulo extra é um pouco melhor, assim, tipo, vai um pouco pra para outro rumo, mais do que eu pensava, na verdade. Só que mesmo assim não é muito bom, e por ela ter feito esse capítulo depois também, ficou muito forçado. Pareceu que ela só queria dar o que os fãs queriam, sabe? Porque acho que muita gente achou que isso daqui é meio que Chernobyl, isso daqui, entendeu? Então acho que ela quis dar uma amenizada, mas não funcionou. Não funcionou mesmo. Assim, pra mim, o livro acaba aqui. Aquele capítulo extra, apesar de ter sido melhor do que o que aconteceu aqui, eu desconsidero ele totalmente, porque eu acho que realmente foi uma coisa assim só pra agradar e não tinha nada a ver com a história aqui. Mas, como eu disse, os pontos positivos do livro são que ele é um livro muito fluido, né? A Colleen, ela consegue realmente imergir a pessoa. E também o cenário que ela cria aqui nesse livro é muito bom. Ela tem, assim, ela fez uma ótima ambientação. Esse livro, ele é meio que um thriller, acho que psicológico, mais ou menos. Então, você fica, assim, muito apreensiva e ele te passa muitas emoções, que realmente é uma coisa, assim, que eu acho muito positiva no livro, porque tem livro que realmente não te passa nada de emoção, e isso daqui mostra que ela escreve muito bem, porque eu acredito que a Colleen escreve muito bem, eu gosto muito do estilo de escrita dela. Então é uma escrita bem simples, que já é pra atingir várias pessoas, sabe? Eu gosto disso. Eu só achei tóxico mesmo, achei tóxico de uma forma negativa. Aí, por último, eu terminei de ler Taça de Vingança, que foi a minha parceria ali que eu fiz com a CA, né? Que Taça de Vingança vai contar a história do Rodrigo e do Heitor. O Rodrigo é um ex-detento. Na verdade, quando começou o livro, ele ainda é um detento. Ele tá preso ali e recebe uma proposta que, se ele aceitar um servicinho sujo ali de matar uma pessoa, ele vai ter a liberdade dele, que é o principal, né? E ele vai ter muito dinheiro pra seguir a vida dele como outra pessoa, se ele quiser. E ele meio que não tem muito a perder
ali, porque ele já perdeu muito, na verdade. Já aconteceu umas coisas ali na vida dele, umas coisas trágicas que fizeram ele parar na cadeia, inclusive. Então ele aceita fazer esse serviço. Então ele é levado pro Rio Grande do Sul. Ele tá ali na penitenciária em São Paulo e vai pro Rio Grande do Sul, onde ele vai morar numa casa em que tem uma vinícola, que é do contratante dele, né, que é o Heitor. Que ali vai começar meio que um romancinho hot ali entre eles. Eles vão se conhecendo mais. E no começo eles vão soltando muitas faíscas e tudo mais. E aí ele vai querer saber mais sobre esse serviço que ele vai fazer. O Heitor também é uma pessoa que tem muitos traumas. Ele também tem várias tragédias assim que aconteceram na vida dele, que foi o que levou ele a fazer essa proposta pro Rodrigo. Mas é um livro assim, nossa, é muito quente, de verdade, assim. Ele tem muitas cenas hot. Ele tem um romance bem dark mesmo. E é muito legal a forma como ele é ambientado, que se passa ali no Rio Grande do Sul. E aí também faz muita referência à culinária dali, faz referência aos costumes. E eu gostei muito e também foi uma experiência muito legal pra mim, porque foi a minha primeira parceria. Eu fiquei muito feliz. Eu agradeço de novo você, por ela ter confiado em mim pra fazer essa publi, né? Então agora eu vou abrir a caixinha dos brindes, que eu já estava bem ansiosa. Na verdade, eu não vi a hora logo de fazer esse vídeo pra abrir essa caixa. Então, vamos lá. Ai, gente. Ai, que coisa mais linda. Gente, ai. Ai, que gracinha. Olha só isso. Ai, meu Deus, é uma taça de vinho. E vem um chaveirinho aqui dentro também. Ai, meu Deus. Que belezinha. Ai, gente, quanto capricho, de verdade. Acho que isso daqui é um adesivo. Deixa eu só dar uma olhada pra ver se é mesmo. Eu acho que é um adesivo. Eu não consegui tirar muito bem aqui. Mas, ai, olha que gracinha essa taça. Ai, eu queria muito deixar aqui na minha estante, mas eu tenho medo de deixar aqui e derrubar ela. Então eu acho que eu vou ter que guardar mesmo em outro lugar. Mas, ai, olha que capricho. Ai, muito obrigada, C.A. Eu adorei, amei. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like, de deixar um comentário. Eu vou deixar todos os livros que eu falei aqui na descrição do canal. Se vocês quiserem comprar alguma coisa, comprem por favorzinho usando o meu link da Amazon, que não vai alterar nada no valor da sua compra e vai me ajudar com uma pequena comissão. Beijos e até o próximo vídeo!